Existem 4 tipos de pessoas. E o primeiro tipo são as pessoas que vivem na zona de problemas. Essas pessoas estão sempre focadas naquilo que elas não querem, ao invés de focar naquilo que elas querem. Isso acarreta uma vida de dores, fobias, ansiedades, medos, porque o nosso cérebro ele não entende a palavra não. Se eu disser para você aqui agora, não pensa numa águia voando, vai gerar uma imagem no seu cérebro de uma águia voando, sempre associada a registro do passado. Quando você viu uma águia voando numa televisão, ou talvez num desenho, ou talvez até mesmo ao vivo. E aí você recebeu a informação, olha, é isso que é uma águia voando. Então todas as vezes que você ouvir, ou você ver, você vai saber o que é uma águia voando, vai gerar uma imagem no seu cérebro de que é uma águia voando. O seu cérebro, quando eu digo não pensa nessa águia voando, ou quando eu falar assim, não pensa em fumar o cigarro, não adianta, vai gerar a imagem de você pensando isso. Toma cuidado até com seus filhos, porque o que acontece? Você fala assim, filho, não toca na tomada, não mexe aí, não mexe ali. Ele nem estava pensando naquilo e você fez com que ele pensasse naquilo agora. Porque o cérebro, ele não depende da intenção do que é falado, ele só entende o que é falado. Então, essas pessoas, elas estão vivenciando uma vida de vítima, provavelmente no banco de passageiro no carro da própria vida, ou até mesmo no banco de trás, para não ser responsável por tudo que aconteça na vida delas. Então, o foco delas é só no negativo, fazendo com que elas tenham discursos, por exemplo, assim, mas a culpa não era minha, mas você tem mais condições do que eu, mas você tem mais dinheiro do que eu, mas você tem mais recursos internos do que eu. Enfim, ela tem muitas desculpas para tudo que ela não conseguiu fazer e também desculpas para a vida que ela leva de tristeza, de ansiedades e fobias, fazendo com que ela vivencie aquilo que ela não queria ao invés de vivenciar aquilo que ela quer. E o problema da vítima é que ela às vezes não aparece nem na capa do jornal. O segundo tipo são aquelas pessoas que estão na zona de conforto. E esse lugar, que é uma zona de proteção ou zona de segurança, é um local que nós somos colocados desde a nossa infância. Porque pensa comigo, desde quando você é criança, figuras de autoridade que são seus pais, avós, tios, professores, enfim, os seus responsáveis, eles, por uma questão de te proteger, eles vão te impedindo de fazer determinadas coisas. Parece que toda criança, ela nasce com um chipzinho. Aquele chip que, em determinada idade, ela vai colocar o dedo na tomada. Parece que é isso, né? Então, ela vai e coloca o dedo na tomada, o pai, para, claro, não deixar ela se machucar, e ele impede ela de colocar o dedo na tomada. Ou então a criança ela vai brincar com um cachorro, e esse cachorro ele pode machucar a criança. Ela não tem maturidade suficiente para entender que o cachorrinho vai machucar ela. Então ela vai e brinca e o pai vai lá e impede ela de brincar com o cachorro. Ela vai tentar andar e ela vai direto numa escada, por exemplo, descer a escada. Claro que o pai vai impedir também, em determinadas situações, de uma criança descer a escada. Então, o que acontece é que desde a infância nós somos colocados nessa zona de segurança, nessa zona de conforto, nessa zona de proteção. E é claro que a zona de conforto ela é importante, né? Para a criança ela é importante, até para o adulto também ela é importante. O problema é que quando ela fica em excesso, ela começa a te impedir de evoluir. E olha como é fácil identificar o quanto a zona de conforto pode ser destrutiva. Eu assisti um vídeo do Leandro Carnal que ele conta que uma das mentoras dele da USP, ela participou do momento de ditadura e ela passou a ser torturada, enfim. Nessa época ela conta que a troca do torturador causava muito pânico nela, porque o mesmo torturador ela já sabia a intensidade, a sequência das torturas, enfim, a sequência das agressões e da violência. Agora, quando ela trocava o torturador, ela não sabia o que ia vir. Então, era melhor ela saber e viver naquela zona de segurança, era um pouco seguro saber o que aquele torturador ia fazer do que o outro que ela não conhecia. Nós temos muito medo do desconhecido. E isso mostra o quanto nós podemos permanecer em situações, ficando na zona de conforto, mesmo que elas sejam desfavoráveis, porque nós preferimos inconscientemente ficar em situações, às vezes relacionamentos tóxicos,
amizades tóxicas, trabalho ruim, enfim, situações que não são favoráveis para não sair da zona de conforto, ou seja, a zona segura. A zona de conforto é a mesma coisa que dizer a zona de segurança. Eu sei o que acontece, mesmo que é ruim, eu sei o que está acontecendo. Agora, se eu saio dessa situação e se eu vou buscar um novo, eu já não sei o que vai acontecer, se vai ser pior ou melhor. Normalmente, uma pessoa que fica na zona de conforto, ela sempre imagina que o que está fora é pior do que o que está dentro. Ou seja, o que ela está vivendo ainda é melhor do que o que está fora, o que ela pode viver. E ela deixa de viver coisas, situações, ela deixa de fazer mais, ela deixa de ser mais. E ela deixa de evoluir, conhecer pessoas, conhecer novos trabalhos, descobrir novas habilidades, porque ela fica presa na zona de segurança, na zona do conhecido, na zona de conforto. O terceiro tipo de pessoas são aquelas que estão na zona de ilusão. Essas pessoas normalmente elas começam a fazer um monte de coisa e não termina nada. E se você faz as coisas pela metade, você será um fracassado. Então essas pessoas normalmente elas entram em projetos novos e nada tá bom, ela sempre se ilude muito com o novo. Então tem momentos que quer ser advogado, engenheiro, professor, e ela não sabe, então ela entra em tudo, ela começa tudo e não termina. Porque normalmente elas são pessoas que foram rejeitadas na infância, sofreram fortes tipos de rejeição. E essas rejeições levaram a uma insegurança e uma vontade imensa de provar para os outros o que elas são. Então nem elas acreditam no que elas são e elas querem provar para os outros o que elas são. Então elas estão muito preocupadas com o que os outros estão pensando delas. E vivendo uma ilusão, acreditando que as pessoas estão pensando coisas que não estão pensando. Então elas não conseguem entender o que é real, o que realmente as pessoas estão vendo e o que realmente ela está transmitindo para o mundo. O que verdadeiramente ela é. Ela não consegue se enxergar. E o que acontece é que quando essas pessoas elas sofreram aquela rejeição, em algum momento elas querem provar que elas são diferentes do que elas mesmas imaginam que é. E às vezes as pessoas nem acham que elas são o que elas acham que são. Então, vou explicar bem. Elas acreditam que são pessoas ruins em determinadas funções, que não são tão boas quanto são. Para mostrar que elas são boas, elas enaltecem muito aquilo que elas conquistam. E isso acaba ficando chato, porque elas começam a mostrar, e mostrar, e mostrar, e mostrar. Então, com certeza você conhece alguém que, numa conversa, ela quer só mostrar a parte dela, só falar as conquistas dela. E ela não consegue ouvir as suas conquistas, ou as conquistas das outras pessoas que estão na mesa. Então, essas pessoas que vivem no mundo de ilusão, elas vivem no mundo interno delas. E elas querem criar uma realidade de que elas não são, para mostrar para as outras pessoas e ter aquilo que elas buscam o tempo todo, que é a aprovação. Elas acreditam que pelas conquistas, às vezes pela vaidade, e o excesso, isso causa muito excesso de vaidade, né? Então elas acreditam que pelas conquistas e pelo que elas fizeram, pelo que elas já conseguiram, elas vão conseguir a aprovação das outras pessoas. Mas aí perde um pouco o limite. E elas começam a ficar muito exagerada, mostrar muito e se amostrar muito. E as pessoas que estão de fora, que estão vivendo o mundo real, elas enxergam que essas pessoas estão fora do limite que está amostrada e que nem é tudo isso, entendeu? Então sim, você deve ter orgulho das suas conquistas, mas você não precisa mostrar, você não precisa da aceitação do outro. O outro não precisa aceitar a tua conquista. A sua conquista é sua e você tem orgulho dela. É legal contar, é legal compartilhar, mas quando isso fica em excesso, você quer mostrar alguma coisa. E quando você quer mostrar muito alguma coisa, é porque você não acredita na sua conquista. Você não acredita em você. Se você não acredita em você, você está criando uma persona sua, você está no mundo de ilusão e você precisa mudar, porque isso é destrutivo. O quarto tipo de pessoas são aquelas que estão na zona de resultado. Essas pessoas, elas são as pessoas ideais, claro.
O lugar ideal é você ficar na zona de resultado. A questão é que se você viver só pensando nos seus resultados, isso pode ser também destrutivo. Então o ideal é você ter um equilíbrio de todos os outros lugares. Você vai passar pela zona de conforto, porque quando você alcança um resultado, você precisa se sentir bem. Você também precisa da zona de ilusão, você precisa imaginar, você precisa ter essa euforia para entrar em projetos novos. E às vezes, com uma dose consciente, você também precisa mostrar e precisa da aceitação das outras pessoas. Como você precisa também da zona de problema, porque você precisa, às vezes, analisar situações, você precisa, às vezes, verificar e sentir se aquilo está legal ou não, enfim. Você precisa também ver as críticas, os problemas de determinados projetos que você vai entrar. Agora, a zona de resultado já é o lugar mais ideal para todas as pessoas, porque é o lugar onde você está preocupado com aquilo que você quer, não com aquilo que você não quer. Então você está ali preocupado com os seus projetos, preocupado com os seus ideais, preocupado com as suas conquistas, aquilo que você vai conquistar ainda. Então, muitas pessoas que estão na zona de resultado, mesmo que estão velhas, né, de idade, mas elas têm projetos ideais e estão jovens de corpo e alma. Então, a zona de resultado é o lugar ideal. Agora, o problema é que quando você fica muito concentrado com o futuro, com aquilo que você não tem ainda, você passa a não sentir orgulho daquilo que você tem. Você passa a não olhar para aquilo que você tem. E aí você começa a comparar o mundo dos outros, você começa a comparar a grama do vizinho. E, na verdade, sempre vai ter uma grama melhor do que a sua. Então, o ideal é você ter um equilíbrio de todos os outros lugares, todos os outros tipos de pessoas. Você ser um pouquinho de cada uma, com equilíbrio, porque aí sim você estará conseguindo ser uma pessoa melhor a cada dia. E é isso, meu nome é Igor Vicente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima.